Então, vamos lá. Vou fazer uma revisão de conteúdo da semana 3. Assim, na verdade, a revisão vai ser só para tirar dúvidas mesmo. Depois eu vou apresentar tópicos da semana 4. Vou fazer aqui uma explicação na prática, codificando mesmo, escrevendo código. Então, na semana 3 a gente viu um comando de entrada, que é o scanf, não é o único. No livro vocês devem ter visto outros lá, como get e outros mais. Só o detalhe aqui, o livro, a apostila que eu passei essa apostila porque é uma apostila gratuita, certo? Não podia passar um livro pirata. Mas ela, a apostila, ela usa o Turbo C logo no comecinho, mas Turbo C é um ambiente antigo. Baixem o Deve C++, que é melhor. Tem o link lá no Google, ou CodeBlocks, ou usem o Replit, como eu já venho usando. Por enquanto, eu recomendo usar o Replit, que é mais prático. Outra coisa sobre a apostila, ela dá alguns exemplos que só vão rodar em Windows. Ela usa uma biblioteca lá, Conio, Conio, que eu acho que é para o nome console I/O. I/O é I/O, né? Quer dizer, entrada e saída em inglês. Então, o get é um comando de entrada que está nessa biblioteca, não só vai rodar em Windows. Tem alguns comandozinhos que eles usam, que ele usa lá nos exemplos, que são de bibliotecas de Windows, certo? Na verdade, bibliotecas de DOS, um sistema antigo de console, que é todo em linha de comando. Falei do comando while, que é um comando de repetição, um comando de repetição bem geral, é o comando mais geral que tem na linguagem C. Aí eu vou mostrar um outro comando, mas que vocês já devem ter lido na apostila, mas nessa semana eu falo do comando for, certo? Tipos básicos, aí eu fiz, né, 2 vídeos, até com vários detalhes sobre os tipos básicos. Char, float, o que é um número de ponto flutuante, literais. Literal é o que o livro chama às vezes de constante, mas constante não é um bom termo, não. O termo certo é literal. Porque constante pode ser uma variável constante também, é outra coisa. Comando switch, não recomendo usar, mas ele é um tipo de múltiplos if e else ifs num comando só. E passei leituras. Só um segundo. Um segundinho, gente. Eu tive que parar aqui por causa da minha filha que entrou aqui no quarto. Pronto, então isso foi a semana 3. Na semana 4 vamos ver outros conteúdos, mas deixa eu passar aqui para uma explicação mais prática, para ajudar vocês na atividade prática dessa semana. Estão vendo aí minha tela do Replit, né? Sim. Bem, a atividade prática eu quero que vocês leiam 2 valores. Eu vou colocar aqui comentários, certo? Opa, tem gente pedindo aí, né? Para entrar. Se vocês perceberem que no grupo do Telegram tem gente pedindo para entrar, me avisem por áudio, certo? Porque às vezes eu não ouço Tem umas pessoas pedindo para entrar no Telegram. Mas não sei se Sim, eles eu estão. acabei de aprovar. É só Tá porque certo. às vezes eu não vejo e demora a aprovar. Então, na atividade eu pedi para você ler 2 valores. Vai ser um valor inteiro e um valor char. Então, você guarda isso em variáveis. Você escolhe nomes. É importante que os nomes sejam assim
claros, que expliquem qual o propósito, certo? Então, vocês escolham aí. O caractere vai ser só um caractere mesmo. É comum eu dar nome a uma variável caractere como C, simplesmente C. Pode ser caractere. E o inteiro vamos chamar de, não sei, eu vou precisar de uma variável contador, então é melhor. Vou chamar só de N. Mas se você quiser pensar em nomes melhores, fique à vontade. Aí você vai fazer uma leitura desses dois valores da entrada. Leitura de entrada é com o comando scanf. Você vai ler. Você vai ter que ler um inteiro e vai ter que ler um caractere. Para ler inteiro, tem um especificador. Para ler caractere, tem outro. O especificador é aquele porcento alguma coisa. Então, veja os exemplos, veja a aula e você não vai ter nenhuma dificuldade de descobrir como é que faz para ler. Você pode fazer 2 scanfs ou um só. Pode fazer um só com 2 especificadores aqui, porcento alguma coisa e porcento alguma coisa. E aqui as variáveis onde esses valores serão salvos. Eita, aqui eu acabei saindo no especificador correto. Deixo para vocês completarem, certo? E aqui vocês dizem as variáveis onde esses valores, depois de lidos do teclado, vão ser salvos. Ou seja, essas duas variáveis aqui. Lembrando de começar com esse é comercial. Por quê? Um aluno perguntou por que tem que colocar esse é comercial. Veja bem, se eu colocar só N, isso significa que ele vai ler o valor da variável N. Se eu colocar o é comercial, significa que ele vai ter acesso à posição, ao endereço dessa variável. Ele é exatamente este operador, um operador que dá o endereço de memória de uma variável. Certo? O endereço de memória é o valor, ele é numerado sequencialmente pela posição do byte. Então, se uma memória tem, mostrei isso em alguma aula, né? Se uma memória tem 512, vamos supor 512 bytes, então ela vai ter o byte 0, o endereço 0, você acessa o byte lá. Um byte são 8 bits, mas é endereçado por byte, não por bit. Então, você acessa aqueles 8 bits pelo endereço 0. Então, o endereço 10, aquela posição 10 tem mais um byte guardado na memória. Memória RAM, memória principal. Uma variável inteira, ela usa 4 bytes. Aqui no Rapid. Ela tem 32 bits, então ela usa 4 bytes. Mas aqui ele vai dar o endereço do primeiro byte, onde ela começa. Daí para frente, ela ocupa 4 bytes. E aí, com o endereço da variável, o scanf consegue pegar o valor que lê do teclado e jogar lá naquele endereço de memória. Aí, quando você usar a variável aqui embaixo, ele vai naquele mesmo endereço e pega o valor. Então, o valor que o scanf escreve aqui neste endereço, quando você coloca só a variável assim, é uma leitura do valor que está contido naquele endereço. Então, você vai poder usar o que o scanf salvou aqui. Se você colocar desse jeito, não funciona, porque ele vai pegar o valor da variável e para piorar, vai tratar como se fosse endereço. Aí, isso tem um potencial para gerar um bug grande aí no seu código. Certo? A linguagem C, ela é uma linguagem que dá assim, a você a possibilidade de fazer coisas que podem dar um crash mesmo no seu programa, no Windows, acessando posições erradas de memória, etc. Depois que você lê o valor, você vai, pela especificação lá da atividade prática, você vai ter que testar se ele é negativo. Então, como é que você testa se é negativo? Comando de decisão, né? If else, não vai dar certo o switch. Por quê? Porque o switch só testa se valores são iguais, assim, se poderia fazer aqui um switch na variável n. Mas switch na variável n eu só posso fazer case para valores específicos. Quando n tiver o valor 0, quando n tiver o valor 1,
quando n tiver o valor 2. Mas eu não posso fazer quando n tiver um valor menor que 0. No switch isso não funciona. Então, vai ter que fazer um if. Então, if n menor que 0. Aí você vai ver lá no programa o que é que manda fazer. E se n não for menor que 0, aí você vai fazer repetições por n vezes. N é a variável que foi lida. Para você controlar essas repetições, você vai precisar de uma variável contador. Mas tem como fazer sem a variável contador também. Como? Aí eu deixo para vocês descobrirem. Mas se você olhar os exemplos 2 e 3 da aula de comando de repetição, vocês vão ver lá assim, um while que vai na aula lá, ele vai usar uma variável contador. Você pode declarar a variável contador aqui, se quiser. Enquanto o contador for menor que 10. É assim um exemplo lá. Aqui você não vai testar se é menor que 10, mas vai testar se é menor que o valor que você leu. Para poder fazer repetição por N vezes. E aqui dentro você vai imprimir o caractere e vai incrementar, esse é o termo que a gente costuma usar, a variável contador. Bem, é por aí que sai a atividade prática, certo? Já está quase toda aqui respondida. Então, mais dica do que isso. Toda semana eu vou passar assim, alguma atividade, pelo menos nessas primeiras semanas aí. Alguma atividadezinha relativamente simples, certo? Eu quero que vocês coloquem a mão na massa, pratiquem. E. Eita, mais gente querendo entrar. Coloque a mão na massa, pratique. Mas não vai ser nada difícil, não. Na segunda metade da disciplina, ainda não defini exatamente como ou quando, mas vocês vão ter que fazer um projeto maior, mais complexo, por conta própria. Talvez em equipe. Certo? Alguma dúvida sobre isso aí? Get e for. Beleza, Davi. Pode usar for também. Eu só estou usando o while porque eu só gravei vídeo sobre o while, né? Mas eu mandei ler sobre o for, então você já deve entender um pouco de for e podem usar sim. O getchar, eu acho que só funciona para ambientes Windows. Talvez você tenha desenvolvido no Dev C++, né, Davi? Mas pode, tudo bem. Só que se for testar no Replit, talvez não funcione. Alguma pergunta sobre isso? Nessa explicação, acho que eu já falei disso, de todos os tópicos da semana que está se encerrando hoje. Falei de comando de repetição, falei de variável chave, falei de scanf, falei de switch, certo? Eu queria dar, assim, falar um tópicozinho mais que não, assim, como eu diria, ele não é imprescindível mesmo, não vai fazer seu código deixar de funcionar, nada assim. Mas é importante vocês entenderem bem na prática. Se vocês forem trabalhar em empresa, vocês vão ter que se preocupar com isso. É mais por uma questão humana do que por uma questão técnica, isso que eu vou falar. Vou falar sobre indentação. Tem um Nzinho aí. Deixa eu escrever. Indentação. Que eu já venho falando, mas os códigos que eu tenho recebido ainda não estão muito bons assim na indentação. Veja só, na linguagem C, você não precisa colocar coisas em linhas separadas, não. Você pode escrever o programa todo em uma linha só. Deixa eu fazer aqui
um programa que lê 3 inteiros, por exemplo. Int A, B, C. Ele vai ler esses 3 inteiros. Escreve no A, escreve no B, escreve no C. E não vai ter uma lógica muito importante, não. Assim, vai ser só para vocês verem um código mais complicado com vários níveis. Se A for menor que 0, eu vou fazer outro if aqui. Se B for menor que 0, sei lá, vou imprimir um inteiro, fazer uma quebra de linha com A vezes B vezes C. Ponto e vírgula. Depois desse if, vou colocar mais um printf aqui. Aleatório, certo? Não tem nenhum significado muito importante. Não tem nenhuma lógica, nenhuma aplicação prática. E aqui printf. Pronto, deixa eu só ver se ele roda. Eu posso digitar 3 valores inteiros aqui, 10, 20, 5. Aqui só se o A e o B fossem menores do que 0. Vou colocar o contrário, se A for maior ou igual a 0. Pronto, ele entra nesse printf aqui. Não, o B não era menor que 0. Bem, o funcionamento do programa não é importante. O importante é a indentação. Vejam só, em C você não precisa... Só ver se tem alguém pedindo para entrar. Não precisa escrever coisas em linhas separadas, com esse espaçamento. Não precisa. Você pode colocar numa linha só. Olha que maravilha, sendo irônico, né? Posso colocar esse if junto com esse if também. Posso escrever um código feio, vamos chamar assim. Um código feio assim. Sem problema. Por quê? Porque C tem vários símbolos que ajudam a demarcar onde termina um comando. O ponto e vírgula mostra onde termina um comando. Aí pronto, é o ponto e vírgula que diz que termina um comando e começou outro. Não é a quebra de linha. A chave também delimita o que é que está dentro desse if aqui. Se A for maior que 0, maior ou igual, ele vai fazer o quê? Tudo que está dentro desse chave aqui, até o fecha-chave dele, que é qual? O Replit já destacou aqui, ó. Quando eu coloco o cursor junto desse fecha, ele destaca esse abre aqui. Quando eu coloco junto desse abre, ele destaca esse fecha. Então, esse if, o conteúdo dele está demarcado aqui. Assim está muito feio, eu vou deixar assim. Então, não precisa estar em linha separada, porque o que está demarcando aqui é esse abre e fecha. Posso colocar tudo numa linha só. Código terrivelmente difícil de entender, assim, confuso, né? Concordam comigo que esse código é confuso? Então, aí eu posso tirar esse espaço aqui. Pronto, você pode escrever aquele mesmo código assim. Funciona igual. Funciona igual. Eu fiz uma alteração, não vai ser igual à execução anterior, né? Vai imprimir 2 vezes aqui, o A vezes B vezes C, e depois o B vezes C, depois fim. Pronto, aí está. 1100, enfim. Mas funciona do mesmo jeito que funcionaria se eu tivesse escrito tudo quebrando linhas e tudo mais. Você pode remover esse espaço aqui, etc. Na linguagem C, você não precisa escrever um código organizado para ele funcionar. Do ponto de vista técnico, isso aqui funciona. Mas a gente faz aqueles espaçamentos todos, as quebras de linha, por um fator humano, como eu vinha falando, para o código ficar fácil de entender, fácil de ler, consequentemente fácil de você melhorar o código, você realizar correções no código, é por fatores humanos. Poderia colocar essa chave aqui lá no fim da linha, poderia escrever coisa mais louca, certo? Mas por fatores humanos, eu ia chegar a olhar esse fecha-chave nessa posição e ia ficar intrigado. Uau, qual é o abre-chave dele? Não sei. O Replit me ajuda, tudo bem, ele mostra.
Mas no primeiro momento, quando eu batesse o olho, eu não ia saber direito. Então é por isso que a gente escreve desse jeito, bem organizado, certo? Que funciona assim. Se você tem uma estrutura que ela contém outros comandos, por exemplo, a main é uma função. Função a gente vai ver nesta aula ainda um pouco mais sobre função. A main é uma função. A função contém um bloco de comandos que começa com abre-chave e termina com fecha-chave. Então, toda estrutura que contém alguma definição interna, você pega essa definição interna, essa parte interna, e desloca um pouco. Eu gosto de usar indentação de 3 espaços. Mas aqui o Replit já coloca umas linhazinhas a cada 2 espaços, então ele sugere uma indentação de 2. Então, toda vez que você tem um comando mais interno, uma parte do código que é mais interna, você desloca ele. Às vezes o pessoal fala, faz um recuo de 2 espaços em relação à parte externa. Então, tudo que está dentro da main, deslocado 2 espaços em relação aqui ao alinhamento da main. A definição de main começa aqui, certo? Na posição 0. Primeira posição da linha. Então, tudo que está dentro começa 2 posições depois. E todo comando vai estar em uma linha separada. É outra regrinha de indentação, muito básica. Esse if, ele está dentro do scanf? Não, não está dentro do scanf. O scanf não contém nada. O que o scanf contém é só seus argumentos aqui. Mas o if é um comando composto. Ele contém outras coisas. Bem, mas o if está dentro da main, diretamente dentro da main. Ele é o terceiro comando aqui. Esse é o primeiro, segundo, terceiro. Eles são uma sequência, todos vêm um depois do outro, certo? Então, estão alinhados iguais. Mas o if contém comandos. Tudo que o if contém, aqui é a expressão de teste, não é o comando. Mas aqui é comando do if. Tudo que o if contém tem que estar deslocado 2 posições em relação ao if. E tem que estar também em outra linha, né? Cada comando numa linha nova. O Replit, se eu quebrar a linha aqui, ele já coloca na posição certa, olha. Então ele já identifica assim, opa, esse segundo if está dentro do primeiro, então ele aparece 2 posições deslocadas em relação ao primeiro. Aí o if, condição de teste fica na mesma linha. Abre chaves, printf. Esse printf é um comando que está dentro do if. Tem que estar em uma linha separada. E o próprio Replit, quando eu quebro linha, já colocou com 2 espaçamentos depois do alinhamento do if aqui. Esse é o alinhamento do if, o printf que está dentro dele, deslocado. O fecha-chave também numa linha separada, isso é uma regra bem geral. Esse printf está dentro desse segundo if? Não. Então ele não vai ficar aqui. Ele está na sequência depois desse if aqui. Ele está dentro mesmo desse if. Então ele vai estar 2 espaços deslocados em relação a esse if mais externo. A posição certa dele é aqui. Deixa eu só aprovar aqui mesmo, pessoal. Fecha-chave numa linha separada própria. Esse printf é comando que está dentro do if, não está dentro de nenhum dos ifs. Ele é da sequência de comandos dentro da main. Esse é um primeiro comando, o segundo. O terceiro é esse if todo. Esse é um quarto comando. O alinhamento dele é aqui, ó. 2 espaços deslocados em relação a esse int main. Certo? Essas são regras básicas de indentação. Tem alguns detalhes que podem variar de acordo com, por exemplo, com a empresa que você está. Pode ser que a sua empresa tenha um padrão de codificação que diga, na linguagem C, o abre-chave tem que estar numa linha separada. Tudo bem, aí fica assim. Tem pequenas diferenças desse tipo, certo? Abre-chave numa linha separada, então beleza. Faz esse ajuste, mas veja que o código está claro. Ele mostra quais partes do código estão dentro de quais. Tudo isso aqui está dentro da main, então está deslocado. Tudo isso aqui está dentro desse if. Esse printf sozinho está dentro desse if. Então fica claro pelo deslocamento para a direita, pela indentação. Certo? Eu gosto mais do abre-chave na mesma linha, mas aí são variantes, pequenas variações que vai depender da empresa, do projeto em que você trabalha.
certo? Só um último detalhe, se o if tiver só um comando dentro dele, como é o caso desse if aqui interno, você pode remover as chaves, mas eu não gosto. Eu prefiro que você coloque explicitamente abre e fecha a chave sempre. É o meu padrão de codificação, digamos assim. Mas isso aí também é uma questão que pode variar, uma questão de estilo pessoal ou organizacional. Depende da organização. Então é importante vocês seguirem algum padrão, certo? A indentação dos comandos internos não tem muito para onde correr. É deslocar 2 espaços, 3 espaços, talvez 4, em relação ao comando que contém ele. Esse if contém esse printf, o printf está 2 espaços deslocados em relação ao alinhamento do if. Deixa eu ver aqui a sequência do que eu ia falar. Pronto, isso aí não está em nenhuma dessas listas aqui. Deixa eu parar um pouco a apresentação só para não ficar muito repetitiva aqui, só a minha tela. Alguma dúvida, gente? O pessoal perguntando da nota da atividade prática 2. É um pouquinho trabalhoso corrigir as atividades práticas. Aí está atrasando um pouco. Eu vou tentar deixar em dias. Mas eu deixei assim, cada atividade eu deixei você entregar uma semana atrasado, com penalidade na nota. Então, a atividade prática 2, eu ainda aceito até esta semana, até hoje, quando encerra a semana 3, mas eu ainda estou aceitando a 2, com penalidade na nota. Aí hoje eu encerro o recebimento dessa atividade, e aí eu vou corrigir tudo de uma vez, certo? A atividade prática 3, que até hoje, alguns alunos pediram, então eu estou aceitando até sexta, sem penalidade na nota, certo? Aí também eu só começo a corrigir depois, quando eu fechar realmente o recebimento. Sobre as atividades teóricas, não tem uma pergunta aí sobre isso não, mas é uma coisa que eu preciso dizer. Eu recebo as atividades teóricas de vocês pelo Google, aí o Google registra o e-mail de vocês, mas não registra o nome automaticamente. Aí eu não estou sabendo atribuir a nota lá no Google Classroom. Então, nessa terceira atividade teórica, eu pedi o seu e-mail e o seu nome. O e-mail, eu não sei se o Google salva automaticamente ou se você tem que digitar. Mas use o mesmo e-mail que você usou nas outras atividades teóricas. E coloque o seu nome. Porque aí eu consigo identificar todas as notas anteriores por essa atividade teórica 3. Você vai dizer o seu nome e o seu e-mail. Então, nas anteriores eu tenho só o e-mail, mas aí eu descubro qual é o nome. Certo? São comentários sobre a atividade teórica 3. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão, eu vou passar a dar uma visão geral aqui sobre os assuntos desta semana. Já vem a minha tela? Sim, sim. Vamos ver aqui os tópicos: vetores, arrays, strings, funções sem parâmetros, variáveis locais e globais. Ok, não sei por qual eu começo. Vamos falar de vetores ou arrays. Olha, isso aqui é uma variável inteira. Nenhuma novidade quanto a isso, certo? Uma variável inteira que ocupa, digamos assim, um slot, ela ocupa um espaçozinho fixo na memória, que é o espaço de 4 bytes, 32 bits. Mas, como a memória é endereçada byte a byte, são 4 posições de memória que ele gasta, são 4 bytes. Mas é um valor inteiro só. Existe uma maneira de eu definir, na linguagem C, todas as grandes linguagens, um espaço maior de memória que guarda vários valores inteiros. É como se fosse o equivalente na matemática, assim, o equivalente em C ao que na matemática é uma sequência. Se você tem uma sequência de valores finita,
1, 3, 5, 7. Não precisa ser crescente, não. Pode ser uma sequência qualquer. 1, 3, 5, 7 e 2. Isso na matemática a gente chama de uma sequência finita ou uma tupla. Em C, você tem como criar uma variável que guarda essa sequência toda. Você pode pensar como uma lista de valores, uma lista finita. Em algumas linguagens de programação, você tem lista como equivalente ao que eu vou mostrar na linguagem C, que é um array. Bem, eu posso definir uma variável que guarda tudo isso. Como é que eu faço isso na linguagem C? Primeiro, eu digo o tipo do elemento. Depois, eu digo o nome dela. E entre colchetes, eu digo a quantidade de elementos. Ponto e vírgula. Você pode também inicializar, mas depois eu falo disso. Então, por exemplo, eu vou declarar uma sequência de inteiros aqui. Um vetor de inteiros é o nome que costuma ser usado. Int é o tipo do elemento. Depois o nome. Vou chamar de sequência. Agora, entre colchetes, a quantidade de elementos. Vamos dizer que é uma sequência com 5 elementos inteiros. Pronto, isso aqui contém 5 posições de memória inteiras. Ou seja, 5 posições de 4 bytes. 5 posições de 4 bytes também quer dizer que ele gasta 20 bytes, mas não vamos pensar na quantidade de bytes total, não. Vamos pensar que são 5 posições inteiras. E a posição inteira tem seu espaço requerido de 4 bytes. Agora, como é que eu uso essa sequência? Como é que eu escrevo valores? Como é que eu leio valores? Isso aqui é como se fosse com um nome só, o nome sequência, eu definindo 5 variáveis. Aí você pode usar cada uma das 5 separadamente, independentemente da outra. Só esse nome que serve de ligação entre elas. Então, eu posso acessar a primeira variável. A primeira dessas 5, posso atribuir um valor a ela, 10. A primeira dessas 5 variáveis, no entanto, não é não é numerada como 1, ela é numerada como 0. E você coloca colchetes para acessar ela. Então, vamos supor que eu atribuísse a essa sequência esses 5 valores aqui. O sequência com índice, a gente vai chamar isso de índice. Quando eu declaro, isso aqui é quantidade, certo? Quando eu uso, isso aqui é índice. A posição. Então, o índice 0 seria correspondente aqui ao primeiro elemento da sequência, digamos, o valor 1, se ela tivesse esses valores. Deixa eu já inicializar ela. Você pode inicializar assim, uma notação que lembra notação de sequência. Em alguns livros de matemática, a sequência é definida assim. É mais usado para conjuntos, mas pode ser usado para sequência também. 1, 3, 5, 7, 2. Pronto, isso aqui já inicializa essa sequência com 5 valores inteiros, já inicializa com estes 5 valores aqui. Então, quando eu acessar a posição 0, eu vou acessar aquele valor 1. É o primeiro elemento. Só que a numeração começa em 0. O segundo elemento, eu acesso com o valor 1. Ele vai ter... Vou mandar imprimir para a gente ver, certo? Eu vou imprimir um valor inteiro. Qual? É esse sequência 0 aqui. Quer dizer, o valor que está na posição 0 desse array sequência. E vou imprimir outro, sequência 1. O que é que a gente espera ver aqui? 2 printfs com quais valores? Tá, aquela de linha. Com os valores 1 e 3, vamos ver? Aí, 1 e 3. Esse é o primeiro elemento, esse é o segundo elemento. Primeiro elemento, segundo elemento. Isso aqui eu estou usando, só lendo os valores, certo? Se você quiser o terceiro elemento. Opa. Terceiro elemento, índice 2. Vocês vão ter que se acostumar a pensar
com um índice a menos. Eu quero o terceiro elemento, índice 2. Eu quero o primeiro elemento, índice 0. Certo? Então, só revisando rapidamente, isso aqui é uma variável que representa, na verdade, 5 variáveis inteiras. É um nome que eu posso usar para acessar 5 variáveis inteiras. Como é que eu acesso? Leio o valor, indexando a partir de 0 com colchetes. Então, no índice 0 está esse primeiro valor. No índice 1 está esse segundo valor. No índice 2 está esse terceiro valor. E para todos os efeitos, você pode usar isso aqui como se fosse uma variável inteira. Eu posso usar isso numa expressão. Eu posso fazer int x igual a 10 mais sequência 2. Vai ter o mesmo uso que uma variável inteira. Uma variável inteira, digamos assim, individual. Quando eu indexo, ela vira realmente uma variável inteira individual. E você pode também atribuir valor. Vou mudar o valor dela. O valor desse índice 2 é a terceira, né? É 5. A gente saiu aqui no printf, 5. Agora eu vou mudar para 7. Deixa eu mudar aqui antes. Entende o que está acontecendo? Eu inicializei assim, mas eu estou mudando a posição 2, que é essa. É o terceiro elemento. Índice 2 é o terceiro. Mudei de 5 para 7. Vou botar um valor diferente, porque 7 já aparece aqui e pode causar confusão. Mudei de 5 para 11. Quando eu imprimir, deve aparecer 1, 3, 11. Vamos ver? E aí está, 1, 3, 11. Então, esse é o conceito de array, ou vetor. Certo? Então, isso aqui é um array, ou vetor. Array é um termo em inglês, né? É muito comum a gente usar o termo em inglês mesmo. Declara um array, faz um array de tantas posições. Mas quando se traduz, geralmente se usa vetor, arranjo também. Não vejo ninguém usar esse termo arranjo na prática. A gente chama de array mesmo. Arrays, trabalhar com arrays com frequência requer que você use laços, comandos de repetição. Então, por exemplo, deixa eu imprimir todos os valores desse array aqui com while. Vamos praticar comando while aqui. Eu vou fazer um while aqui. Aliás, vamos praticar um comando for. Vou começar com while e depois termino com um for. Eu vou usar uma variável contador. É comum eu usar para variáveis que são meros contadores um nomezinho mais curtinho assim. I, J. Você vai ver muito código que faz isso. Mas também vai ver muita gente dizer que não faça, que não é boa ideia. Aí eu incremento ela aqui. E vou fazer ela chegar até o valor máximo 4, né? Então, eu fiz ela variar de 0 até ela ser menor que 5. Enquanto ela for menor que 5, ele entra aqui. Isso significa que vai repetir 5 vezes, mas os valores de I que vão entrar aqui vão ser os valores de 1 a 4. Aí eu vou imprimir. %D, vê como eu vou imprimir. Vou imprimir assim. Valor no índice. Vou dizer qual é o índice e vou dizer qual é o valor. Eu acho que isso vai deixar a saída desse programa bem interessante. O índice é dado pela variável I, o contador, e o valor vai ser dado pela variável sequência na posição I. Aqui eu fiz I mais igual a 1. Vocês já fizeram a leitura, né? Então, vocês sabem que isso aqui é a mesma coisa que I recebe I mais 1. Ou seja, pega o valor de I, soma 1 e depois atribui no próprio variável I, sobrescreve o anterior. É a mesma coisa que você fazer I mais igual a 1. Dá na mesma, certo? E dá na mesma também você fazer I mais mais. Vou deixar assim por enquanto.
Pronto, isso aqui deve imprimir todos os 5 valores dessa sequência de 5 valores. Esse array de 5 valores inteiros. Rodei, aí está. Valor no índice 0 é o valor 1. Valor no índice 1 é o 3. No índice 2 é o 11. No 3 é o 7. Na posição do índice 4 é o valor 2. Veja que são exatamente os valores que estão aqui, só que no índice 2, que é a terceira posição, eu coloquei o valor 11. Então, para trabalhar com arrays, com frequência, você vai precisar de comandos de repetição, com frequência. Entenderam esse exemplo com o while? O que foi que vocês não entenderam? Tem alguém com dúvida aí? É o meu palpite. Ninguém com dúvida? Poxa, essa turma é muito boa. Então, posso fazer esse mesmo exemplo agora com o for. O for é um comando que ele já bate o escanteio e cabeceia, certo? Num comando só, você inicializa a variável contador. Aqui nesse parênteses do for, você vai fazer essas 3 coisas. Você já inicializa a variável contador que você quer usar. Se você tiver em C++, em algum ambiente que suporte C++ também, você pode até declarar e inicializar assim, de uma vez só. Mas aqui eu não sei. Eu vou usar a mesma variável que já está declarada aqui, mas eu reinicializei ela com 0. Você diz a condição de teste que segue a mesma lógica do while, seria a mesma condição aqui. Eu quero fazer o mesmo que o while fez. Tá? Eu vou colocar um printf aqui no meio para a gente ver a diferença. Agora com for. Ok, o mesmo comando de teste do while, ponto e vírgula, tudo separado por ponto e vírgula. O for, nesse parêntese, vai ter essas 3 coisas, inicializa a condição de continuidade do laço, digamos assim. E aqui o incremento. Você pode incrementar a variável de 1, desse jeito. Ou pode incrementar de 2, o for tem uma flexibilidade. Mas aí você faz essas 3 coisas aqui de uma vez, inicializar, condição de continuidade e o incremento. A ideia é que ele começa fazendo isso e testando. Se o teste passar, ele entra aqui. Depois que ele executar uma vez, ele incrementa, faz o teste de novo. Se passar, ele entra. Incrementa, faz o teste. Ele vai ser equivalente a esse while aqui, tá? Com o tempo você se acostuma a escrever em for, ao invés de while. O único detalhe aqui é que esse incremento você tem que pensar que ele é feito aqui no final. Isso que fica meio esquisito nesse formato do for. Esse incremento é como se fosse algo que é feito aqui no final. Automático. Na prática, é equivalente a um while que tem esse incremento aqui. Pronto, vamos ver se esses 2 comandos de repetição vão imprimir a mesma saída, que deveriam. Não sei que eu tenha cometido algum erro. Tá aí, a mesma saída. O for fica mais econômico, certo? Porque você não precisa dessa linha separada para inicializar a variável contador, dessa linha separada para incrementar. Quando você escreve um while, você às vezes esquece de colocar o incremento da variável contador, de controle, e aí fica em loop infinito. No for, não. Você já escreve o for, escrevendo essas 3 partes, aí tem que colocar o incremento. Tem que colocar a inicialização, tem que colocar a condição. Aí você não esquece. Tá? Aqui, espaçamento entre os operadores não faz diferença. E você pode também escrever assim, i++. É a maneira mais comum de você ver um for. É assim, com i++. Isso aqui também faz o incremento de 1 na variável i. Pega o valor de i, lê, soma 1 e escreve na variável i. Mesma coisa, certo? Só uma maneira mais resumida de escrever isso.
Pronto, isso aí é a explicação do for. E explicação de array. Um array também pode ser array de char. Eu posso continuar a explicação? Alguém tem dúvida? Acho que Ninguém pode tem dúvida? continuar. Todo mundo ok? Nós podemos fazer um array de char. Vou criar um novo programa. Porque o array de char ele vai ter um uso especial. Certo? Um array de char segue a mesma lógica. O tipo do elemento ele é um conjunto de valores, uma sequência de valores caractere. Então, eu digo o tipo do elemento. É char, caractere. O nome dele. Vou chamar o nome dele de... Vamos supor, você vai usar isso, por exemplo, para guardar um, um dado textual, tipo endereço. Digite seu endereço, você vai usar para coisa desse tipo. E a quantidade de elementos caractere que você quer. Vou colocar uma quantidade grande para caber um texto grande. 30. Nem está tão grande assim. Pronto, isso aqui é uma sequência com 30 posições. Cada uma das posições é um char. Igual como antes, você pode inicializar assim. Por exemplo, se você quiser realmente guardar um endereço aí, você pode ter um R, um U, um A para dizer que é rua, um espaço, entre aspas, simples. Aqui tem só um espaço da barra de espaço. Você vai dizer rua, não sei, uma rua que é comum, tem tudo que é cidade, rua nova, por exemplo. Pronto, aí você pode usar essa sequência de endereço para colocar até 30 valores assim. Mas se você colocar menos do que 30, eu acho, vamos testar aqui, eu acho que ele aceita. Deixa eu executar. Não deu nenhuma mensagem de erro, ele aceitou. Cabe 30, mas eu só inicializei essas primeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições. Certo? Ok, mas se você quiser imprimir esse texto aqui, com todos esses caracteres tratados como sendo a sequência de caracteres de um texto, aí você vai estar trabalhando com uma rede char, sim, mas vai estar dando um tratamento a ele de string, de dado textual. O nome disso é string em outras linguagens de programação e até em C. Só que você não tem um tipo string endereço. Você não tem. C++ tem isso. Aqui eu posso colocar um texto mesmo, rua nova. Várias linguagens têm isso, mas C não tem. Então, a maneira de você fazer o equivalente a isso em C é essa. É como um array de char. Com um detalhe, no final você tem que colocar um zero, porque aqui tem 30 posições, mas você tem que saber onde é que acaba a parte útil do seu texto, da sua string. Aí o zero diz acabou. Esse zero não é usado, não é impresso. Ele é só um marcador de fim. Então, eu posso tratar esse char de duas formas. Eu posso tratar posição a posição, e aí eu vou imprimir as várias posições dele. Eu não vou imprimir até a 30, eu vou imprimir 9 posições dele. Vamos fazer um printf e ver que vou colocar espaço, mas não vou colocar quebra de linha. Endereço na posição i. Falta declarar a variável i ali. Por isso que ele está acusando um erro. Pronto, usando um for, eu vou da posição 0 até a 9, somando de 1 em 1. E aí eu imprimo um caractere. Qual é? É o caractere dessa variável array endereço no índice i. Se eu executar,
Ficou aí, ó, Rua Nova, tudo separado por espaço. Se eu tirar esse espaço aqui, a gente vai ver impresso o nome Rua Nova, como um texto, como um string que eu estou tentando aqui substituir o que seria o tipo string em outras linguagens, usando esse array de char como string. Então, se eu imprimir cada caractere sem espaço entre eles, sem quebra de linha entre eles, é como se eu estivesse imprimindo isso tudo como uma string. Mas tem uma maneira mais fácil de... Quando eu digo isso tudo como uma string, é como se fosse isso tudo como um único valor texto. A gente pode dar um printf que, de uma vez, ele dá um tratamento a um array de char como se fosse ele todo uma string, um texto. Posso fazer printf por %s. E aí eu passo simplesmente o array, sem índice. Ele vai pegar esse array todinho e imprimir todos os caracteres que tem aqui, um a um, até chegar no barra zero. Muito importante ter esse barra zero para terminar. Para conferir, estão me ouvindo. Então, isso aqui, com for, caractere em caractere, funciona, mas com printf é muito mais prático, certo? Deixa eu imprimir aqui a mensagem. Agora com printf. Desconectou aqui, pronto. Se eu executar, ele imprimiu Rua Nova usando for, e depois eu fiz agora com o printf. E eu, com esse simples comando aqui, consegui imprimir essa string todinha. Então, o próprio printf, se você indicar %s, ele vai saber que é um array de char que tem ali, e aí ele vai de posição em posição até chegar no barra zero. E imprime. Certo? Então, isso aqui vocês vão usar para, por exemplo, aquela aplicação que eu comecei a fazer para você cadastrar um cliente, cadastrar um médico de uma clínica. Vocês vão precisar digitar o endereço, o nome, até mesmo o CPF, é dado numérico, mas é melhor tratar ele como texto. Então, você vai usar scanf de %s e printf de %s, que é dado string. Mas dado string, em C, é tratado como um array de char. Cada posiçãozinha é um char individual. Então, é isso. Com isso, você já consegue... Professor, só uma duvidazinha. No caso aqui, só para ficar claro para mim, quando o senhor colocou o char endereço aí 30, no caso, vamos supor que eu coloco um scanf, e aí eu só posso digitar os 30 caracteres, no caso, 30, no texto, no caso, ele fica limitado a 30. Exatamente. Isso é bem importante de você verificar. Se você for fazer um scanf para o cara digitar lá um endereço, sua variável, seu array, ele vai ter um limite, né? Se o cara digitar mais do que aquele limite, é perigoso até disso estar, assim, é perigoso para a execução do programa. Isso está escrevendo além da sua variável, ele vai estar escrevendo em outras áreas da memória. Que o scanf vai, por exemplo, eu digito um endereço com 50 caracteres, minha variável só cabe 30. Na verdade, só cabe 29, porque o último é um barra zero. Então, quando o cara digitar 50, o scanf vai jogar 50 valores lá. Ele vai usar todas essas 30 posições de memória e mais 20 ou 21 posições extra que tem depois, mas que eu não reservei, que eu não mandei a linguagem C reservar para o meu array. Então, eu não sei o que tem lá. Ele vai estar escrevendo em áreas que pode causar problema isso, certo? Vai estar escrevendo em áreas que não estão reservadas para mim. No caso, eu tenho como limitar isso, fazer com que ele não consiga ultrapassar, tipo, ter um bloqueio. Tem algum bloqueio, por exemplo, o cara tá digitando, passar para 31, aí não conseguir, tipo, parar em 30. O scanf é um comandozinho bem limitado, sabe? Ele é melhor
até talvez para ler coisa de arquivo do que para ler do teclado. Para você fazer um controle melhor, é melhor você implementar uma leitura caractere a caractere. Porque aí você pode ver se tem espaço para guardar esse próximo caractere ou não. Se não tiver, você descarta e dá uma mensagem de erro para o usuário. Endereço muito longo. Então você lê caractere a caractere, talvez não com o scanf, mas com, pode ser com getchar, mas só roda em Windows, né? Algum desses outros get aí que tem para ler caractere a caractere. Entendeu? O scanf ele é realmente limitado. É melhor usar alguma outra função que lê caractere a caractere. Você mesmo vai fazendo o controle, lendo de um em um dentro de um while, dentro de um for, por exemplo. Mas para uma disciplina introdutória, pode fazer tudo com scanf. A solução é a seguinte: você coloca um valor grande, assim, 200. Você colocar 1000 aqui, isso roda sem problema. 1000 são 1000 posições de 1 byte, que é o que tchau ocupa, 1 byte. É pouco, é 1K. Qualquer computador hoje tem milhões de bytes. Mais do que milhões, tem bilhões de bytes na memória que ele suporta. Então, você coloca um valor bem grande aqui. Usa scanf mesmo. Para essa disciplina, eu aceito assim, tá? Agora, se você for escrever um código em C, uma aplicação real séria, aí tem que tomar cuidado com isso. Certo? Vamos fazer um scanf aqui, para a gente testar. Não vou usar mais esse for, vou só imprimir um printf. Vamos supor que seja um endereço que você está lendo. Eu vou imprimir aqui o resultado, o endereço que foi digitado com /n no fim. Endereço digitado, 2 pontos. Aqui vem a string e um /n no fim. Agora, como é que eu leio um scanf? Tem uma diferença importante aqui. Preste atenção nisso. Eu vou ler %s, que é para ler um string. E aqui eu coloco endereço, mas sem, olha só, sem aquele é comercial. Sem aquele é comercial. Quando é array, o nome do array sem índice, o nome do array sem índice já é o endereço da memória. Você coloca o índice, aí você está acessando o valor que está na posição 0, a partir desse endereço. Poxa, o nome do endereço ficou meio dúbio aqui, né? Porque eu estou falando de endereço de memória e tem uma variável chamada endereço aqui. Então, eu vou mudar essa variável para nome. Nome e nome. E nome. Então, veja. Nessa variável aqui, nome, que tem 1000 posições char nela, se você usar assim, funciona igual a uma variável char. Igual. Você pode ler valor, você pode atribuir valor. Mas se você usar ela assim, isso aqui é um endereço de memória onde começa esse array. Porque o array ele pega 1000 posições todas juntas, uma junto da outra, posições contíguas. E esse aqui é o endereço base. Então, quando você faz o scanf, você tem que passar o endereço de memória. É só botar aqui o nome do array, que já está ok. Certo? Vai ter essa diferença aí. Eu sei que confunde um pouco. Então, digite o nome. Então, vou digitar meu nome aqui. Pablo Azevedo Sampaio. Nome digitado Pablo. Uau. Eu acho que é porque o scanf ele pega só essa string aqui. Quando vem um espaço, ele considera isso como outra string. Então, para resolver isso, você teria que fazer... Ia complicar o código aqui. Eu não vou fazer isso, não. Para não complicar para vocês. Talvez assim não funcione. Deixa quieto. Eu não vou complicar isso aqui, não. Ia ficar muito mais complicado o código.
Então, ele quando lê um string, ele lê string sem espaço, certo? Tem que ler os detalhes de como funciona o scanf depois, para ver como fazer para ler isso aqui com espaço de uma maneira fácil. Mas funciona para um nome sem espaço, então isso deve funcionar. Funciona. Faço o scanf, ele guarda na variável e depois eu mando imprimir o nome. Mas se tiver espaço no meio, ele considera que a string acabou ali naquele espaço. Vamos executar de novo. Ó, se eu colocar um espaço no meio, para o scanf, a string acabou aqui. Ele não lê o restante. E salva só esse começo dentro da variável nome. Por isso, quando eu mando imprimir, só tem na variável nome começo. Só tem o Pablo. Certo? Entenderam aí esse exemplo? Vinícius tinha perguntado aqui o que seria a incrementação no final, para que serve. Vinícius, você se refere ao for? É isso? Se for esse incremento final aqui no for, é para essa variável, toda vez que terminar uma execução, ela aumentar de 1 o seu valor. Pode ser feito assim. Ou, certo? Assim eu acho que como a gente já vem usando há mais tempo, talvez seja mais fácil de você entender. Ou nas formas abreviadas que se permite, como essa, ou ainda essa. Isso aqui faz a mesma coisa, aumenta o valor da variável em 1. Então, essa variável serve só de contador, para contar quantas vezes já foi executado. Começa com 0. Quando terminou 1, ele incrementa, aí agora já foi executada uma vez. Então, esse incremento aqui serve para isso, para você contar quantas vezes executou já de fato aqui. Certo? Espero ter esclarecido aí. O i vai chegar até o valor 9, mas só vai executar aqui dentro até o valor 8, de 0 a 8. E veja, você vai ver aqui o i variar de 0 a 8, o que dá 9 execuções. Então, isso aqui dá a quantidade de execuções, mas só que o i vai variar de 0 a 8. Isso é importante para você acessar um array que começa indexado em 0 mesmo. Se ele tem 9 valores úteis, você vai acessá-lo de 0 a 8. Certo? Podemos até executar aqui. O nome Pablo tem menos do que 9. Se eu imprimir com esse for, ele vai imprimir as 9 primeiras posições, que são indexadas de 0 a 8. Se eu digitar o nome Pablo, que só tem 5, vamos ver o que acontece? Opa, deu um erro aqui no printf. Foi esse fecha comentário aqui. Então, vou digitar Pablo. Depois vou mandar imprimir as 9 primeiras posições. Aí ficou Pavlova. Por que isso? As 9 posições, aqui na verdade ele só imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Provavelmente aconteceu o seguinte, quando eu digitei o Pablo, aí ele substituiu os valores que já tinham sido inicializados. Então, ele saiu escrevendo aqui, ó, P-A-B-L-O. E colocou um valor zero, que é o valor inteiro, zero mesmo. Só pode, char também aceita valor inteiro até certo limite. Aqui. Só que esse barra zero provavelmente não imprime nada quando você manda imprimir. Então, o que é que foi impresso? Ficou Pablo, o zero, o printf do zero não escreveu nada, vá. Foi isso que aconteceu. Porque eu mandei imprimir uma quantidade fixa de valores. Quando eu faço um printf de %s, ele não vai uma quantidade fixa, ele vai até o primeiro barra zero. Pablo, barra zero, opa, parei. Aí imprime Pablo aqui.
E esse for vai às 9 primeiras posições. Ele imprimiu tudo isso. Acho até que foi uma posição a mais aqui, mas tudo bem. O resultado é o mesmo. Se colocar 8 aqui, o resultado acho que vai ser o mesmo. Agora ele está imprimindo as 8 primeiras posições com I variando de 0 a 7. Deixa eu mostrar aqui os índices. Para vocês entenderem. Esse é o índice 0, é o P. O 1 é o índice A. O 2 está o B, o 3 está o L. Índice 4, o V. O 5 tem o primeiro 0. Índice 6, índice 7, índice 8. Então, índices de 0 a 8. São 9 posições. Realmente aqui eu tenho que colocar 9, mas o barra 0 final não imprime nada. Então, assim funciona. Certo? Então, essa história de usar for começando em 0 confunde um pouco, mas se você usa menor que e a quantidade de repetições, aí você fica automático. Você quer fazer um for que faz 8 repetições, começa em 0 e bota menor que 8, não bota menor ou igual. E esse for já fica bem adequado para acessar posições de um array, que vai ser uma coisa frequente em quem faz programação. E na maioria, aliás, em todas as grandes linguagens, as mais usadas do momento, array é indexado a partir de 0. Algumas poucas linguagens que não fizeram muito sucesso, talvez não em poucas, mas são linguagens que não tiveram muita popularidade. O array é indexado em 1, ou até mesmo você pode escolher a indexação. Se é em 0, se é em 1, se é em 2. Caso coloque i igual a 1, depois i menor ou igual que 8, está certo ainda? Está certo. Mas se for acessar as posições de um array, tem que fazer esse ajuste aqui, ó. I igual a 1 até i menor ou igual que 8. Ele vai rodar 8 vezes, mesma quantidade. Mas você quer acessar as posições do array, acesse usando i menos 1. Porque a primeira posição que ele tem que acessar é a 0. Porque senão ele vai começar da posição 1. Aí vamos ver o que acontece. Eu digito o mesmo nome, Pablo. Ele comeu o P, digamos assim. O P, ele não imprimiu. Certo? Posição 0, ele não imprimiu. Começou imprimindo da 1. Você coloca aí menos 1. Aí agora vai funcionar. Agora funciona. Ok, gente. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu ainda ia mostrar a função. Vocês ainda topam estender um pouquinho mais para falar de função? A aula gravada vai ficar bem longa, mas... Então, vamos falar de função. Recurso importante. Bem importante para você fazer programas longos, principalmente. Vamos supor que meu código aqui na main está ficando muito grande, muito confuso. Eu quero... Pior, talvez tenha alguma coisa que está se repetindo sempre. Algum código aqui de várias vezes eu tenho que reescrever. Tipo, imprimir as 8 primeiras posições de um array. De um array de char. Está se repetindo. Em vários momentos do código eu coloquei isso. Digamos, né? Que eu tenha feito isso aqui. Ó. Em vários pontos do código. Um código repetitivo. E o código está longo. Então, existe uma maneira de eu subdividir esse código para outras unidades, que eu vou chamar de funções. É um tipo de procedimento, na verdade. Tem um mais geral, procedimento. Em todas as linguagens existem procedimentos. Mas na linguagem C, o procedimento tem o nome de função. Então, tem como eu dividir isso aqui em procedimentos. São trechos de código que eu posso pedir para executar a qualquer momento. É como se eu criasse novos comandos na linguagem, certo? Então, eu vou pegar esse trecho aqui, que está se repetindo muito. E vou querer substituir ele por um comando aqui, digamos.
imprima 8 posições. Imagine que existisse esse comando aqui, imprima 8 posições. E eu passo o array lá para ele. Então, todo lugar onde está acontecendo isso, eu chamo esse mesmo código. Imprima 8 posições e passo o array. Aqui também está acontecendo a mesma coisa, então eu vou fazer a mesma coisa. Imprima 8 posições. Aqui entre parênteses eu digo o que é para imprimir. Para imprimir desse array nome. Imprimir 8 posições dele. Certo? Então isso aqui é um chamado argumento, parâmetro desse comando. Mas esse comando não existe. O que eu vou mostrar é justamente que você pode criar esse comando. Esse comando é uma chamada de função. E onde eu defino ele é a função, propriamente dita. Como é que você declara uma função? Você diz assim, por enquanto vamos considerar que as funções começam com void. Isso quer dizer que ela não retorna valor. Depois você diz o nome da sua função, que vai virar um comando que eu posso chamar depois. Eu quero criar a função com esse nome aqui, para eu poder chamar. Depois abre e fecha chaves e aqui eu coloco o código. Então isso aqui eu estou criando o comando imprima 8 posições, que eu posso chamar aqui embaixo. Alguns erros ainda. Ainda tem um erro aí para ser corrigido, mas eu corrijo já já. Então, essa estrutura aqui, ela está no mesmo nível dessa, quer dizer, ela começa alinhada aqui na primeira posição mesmo. Porque, na verdade, a própria main, ela é também uma função, só que ela é uma função que retorna valor que geralmente eu não tenho nem retornado. Isso tem sido um erro nos nossos códigos, mas eu vou corrigir ao longo dessas aulas sobre funções. Então, isso aqui diz o seguinte, a função imprima 8 posições, quando ela for chamada, ela vai vai executar esse código aqui. Ela aloca uma nova variável inteira e faz esse for, que repete 8 vezes, etc. Ok, só que eu passei para ela aqui o array, então aqui eu tenho que dizer qual é o argumento que ela vai receber. Aqui eu envio, é como se fosse uma entrada que eu mando para a função, e aqui ela vai pegar essa entrada. Eu tenho que dizer o tipo da entrada. A entrada vai ser uma variável. Então ela é um char, ela é um array de char. Eu acho que eu posso deixar em aberto qual é o tamanho. Eu posso dizer assim, nome, e não dizer o tamanho. Eu acho que funciona. E se eu passar de 1000 posições, funciona. Se passar de 100, funciona. Então, aqui é como se eu estivesse declarando uma variável, mas é uma variável que o valor dela vem de fora. Quando eu chamo o comando, eu passo o valor para inicializar essa variável aqui. Por sinal, a variável aqui dentro tem o nome que eu quiser. É um nome interno, que funciona só interno aqui dentro. Então, eu vou chamar assim, nome interno, só para você ver que não precisa ser igual ao que está lá fora. Então, esse valor aqui é passado para cá. Certo? Então, se eu executar, vou botar um nome diferente aqui, só para ver o que acontece. Faltou botar uma quebra de linha aqui para ficar mais claro a saída desse código. Executar. 3 caracteres, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, o nome testando, por coincidência, tem 8 caracteres. Então, essa função imprima 8 posições vai imprimir exatamente o nome testando. Só que eu chamei 3 vezes, então ele vai imprimir 3 vezes aqui abaixo. E aí está, testando, testando, testando. Cada vez que eu chamei aqui, ele imprimiu uma vez. Se eu rodar de novo e colocar um nome com mais de 8 posições, ele vai ignorar as outras posições, vai ficar só testando mesmo, que são as 8 primeiras posições. Cada vez que eu chamo isso, ele imprimiu as 8 primeiras posições daquele array, então é testando. Aqueles x foram descartados. Essa é a lógica do comando que eu criei, certo?
Então, você pode criar novos comandos usando esse tipo de recurso. Naquela aplicação de cadastro que eu comecei lá, você pode ter uma função que adiciona cliente. Aqui você passa algum parâmetro que tem que pensar qual seria. E aqui ela faz todo o processamento para adicionar um cliente. Talvez até mesmo ler do usuário, usando scanf, todos os dados, salvo na memória, etc. Uma outra poderia fazer um remove cliente. Adiciona profissional, remove profissional. E aqui na main você chama aquelas funções que você definiu antes. Então funciona assim. Entenderam esse exemplozinho? Vou só adicionar mais algumas informações e eu encerro aqui esse encontro. Se alguém não entendeu, faça uma pergunta. Ok, todo mundo entendeu. Então, eu queria dar mais alguns detalhes. Uma variável que aparecer definida dentro, inclusive o próprio argumento, se ele aparece definido dentro da função, ou como argumento, quer dizer que é um valor que é passado para ele, e aqui eu digo o tipo de dado, e digo a variável interna que eu vou usar. Ou uma variável aqui que é chamada de variável local, o argumento também vai ser um tipo de variável local. Mas isso é uma variável local não argumento, digamos assim. Essas variáveis, elas são alocadas na hora que você chama. Quando ele sai desse comando, terminou a execução aqui, chegou no fim, aí retorna para cá, aquelas variáveis deixaram de existir. Foram desalocadas. A posição de memória delas se liberou, a linguagem C. O código de máquina que vai executar esse programa. Né? Então, isso aqui é chamado de variável local. O argumento também funciona como uma variável local. Se você quiser uma variável que nunca é desalocada, você pode criar uma variável global aqui. Ó. Uma variável global. Essa variável global eu consigo ver dentro de qualquer uma das funções. Então, eu posso imprimir aqui a variável global. Porque ela é acessível aqui. Na main também eu posso imprimir a variável global. Ela é acessível aqui. Deixa eu remover esse digito. Porque já é inicializado ali, eu posso imprimir o que está ali. Vou deixar só 2 vezes esse imprime 8 posições, só para a gente testar a variável global. Quando eu chamar imprime 8 posições, ele vem e executa. Deixa eu remover esse 2. Quando eu chamar aqui, ele vem e executa todo esse código. Aí vai imprimir variável global aqui no fim. Quando eu chamar de novo, ele vai imprimir todo esse código, então ele vai imprimir variável global de novo. E aqui fora ele vai imprimir variável global. Só para a gente ver que nesse ponto do código eu posso usar aquela variável. Nesse ponto também, porque ela é global. Ela está no mesmo nível que eu escrevo o código das definições de funções. Quando ele chamou aqui, imprimiu 8 posições, ele imprimiu as 8 primeiras posições que vem até aqui. Quando eu chamei de novo, ele imprimiu as 8 primeiras posições dessa string que vem até aqui e imprimiu a variável global, valor 10. Depois imprimiu a última vez, que é essa da main. Eu vou colocar assim, na main, variável global. Bom, dentro da main, ele viu a variável global e imprimiu o valor certo, 10. Inclusive, se eu alterar essa variável em qualquer uma das funções, todos os outros lugares vão ver essa alteração. Alterar, incrementar o valor de 1. Primeira vez que eu chamei, ela estava com o valor 10, aí eu incrementei. Ele imprime 10, mas incrementa. Quando chamar de novo essa função, ele vai imprimir tudo isso de novo, o valor já vai estar incrementado, então vai aparecer 11. De fato, apareceu 11. Quando chegar aqui na main, já vai estar incrementado mais uma vez. Então, na main, ele imprimiu o valor 12.
Quer dizer, esse é o conceito de uma variável global. Ela existe dentro de todas as funções. E uma variável que está aqui dentro, por outro lado, não dá para ver aqui. Então, eu não posso fazer um printf %s da variável nome, porque a variável nome ela está dentro dessa função, ela só existe aqui dentro. Então, aqui eu não posso acessar ela. Não posso. E dentro dessa função também não posso acessar uma variável que só existe, ou vice-versa. Dentro da main eu não posso acessar uma variável que só existe aqui dentro, digamos. A variável i só existe dentro de imprimir de posições. Aqui dentro eu não posso acessar a variável i para imprimir. Não posso, ele dá um errozinho aqui, ó. Está sublinhado de vermelho. Ele está dando a mensagem aqui, uso de identificador não declarado. Realmente, aqui dentro de main não existe esse identificador. Ele existe aqui dentro, mas não existe aqui dentro. Se eu for rodar, ele não roda, ele vai mostrar a mesma mensagem. Então, isso aqui tem a ver com as regras de escopo. Regra de onde é que um nome pode ser usado, onde é que um nome é visível. E aqui eu quero mostrar dois escopos. Tem o escopo global, todas as funções dele. Tem o escopo local, que é só dentro de uma função. Isso aqui é uma variável local do escopo local. Isso aqui é uma variável global do escopo global. Pronto, eu vou dar mais informações nos vídeos e passar a leitura sobre esse assunto. Então, isso aqui eu acho que já deu uma boa visão geral dos tópicos, conforme eu tinha planejado. Funções sem parâmetros, variáveis locais e globais. É isso aí. Deu uma boa visão geral. Então, gente, eu vou encerrar aqui esse encontro síncrono. Nessa semana eu vou passar mais leitura, certo? E aí a carga agora vai ficar dividida entre vídeos e leituras. Mas com esses tópicos aqui, que eu dei uma visão geral para vocês, os tópicos dessa semana, vocês já ficam com uma visão muito boa dos recursos de programação. Com array, com função, com os vários tipos de variáveis aí básicas, printf, scanf, estão com uma visão geral muito boa, que dá até para melhorar aquele projeto, daquela aplicação de cadastro de cliente, de profissional, de saúde. Você fica com uma visão muito boa de programação. Agora, o que fica faltando? Praticar. O grande conhecimento de um programador não é assim, conhecer várias linguagens, suas regras. Não, é a capacidade dele escrever código que faz o que ele quer fazer. Faça uma aplicação que calcule isso e isso, que salve informações assim, assado. Aí, já sei qual é o código que eu escrevo. Isso é a prática que vai dar a vocês essa habilidade, certo? Não é leitura de livros, de manuais de linguagem de programação, é prática. Tem cobrado de vocês uma práticazinha bem básica cada semana, só para ver só para forçar vocês a mexerem um pouco. Mas para vocês desenrolarem mesmo programação, vão ter que ir além dessas práticas. Tem que pegar as aulas e ver os exemplos que eu publicar, ou então tentar você mesmo criar um exemplo que seja mais interessante, que seja da sua cabeça. Você vai ter que praticar, certo? A habilidade de programação vem com a prática.